Existem momentos em que o mercado fala baixo, mas diz muito. E quando um gestor que administra bilhões, que já atravessou décadas de ciclos globais, começa a falar sobre o que acontece com a aposentadoria das pessoas comuns, não é coincidência. É reconhecimento de padrão. Ray Dalio não está vendendo curso. Não está montando fundo para pequeno investidor brasileiro. Ele está descrevendo uma mecânica que se repete em economias maduras e que aqui, no Brasil, já deixou marcas profundas. A questão não é se o INSS vai acabar. A questão é o que acontece quando um sistema previdenciário promete segurança, mas entrega insuficiência. Dalio passou a carreira inteira estudando dívidas, ciclos longos e promessas governamentais. Ele sabe que todo sistema de aposentadoria pública enfrenta em algum momento o mesmo dilema. As contas fecham no papel, mas não fecham no caixa. Quando ele fala sobre previdência nos Estados Unidos, está descrevendo algo universal. Mas a tradução brasileira é ainda mais brutal. Porque lá fora, mesmo com os problemas estruturais, ainda existe margem. Aqui, a margem já foi consumida há tempo. Quem se aposentou nos últimos 10 anos com o teto do INSS, que hoje gira em torno de R$7.000, pode até achar que está em situação privilegiada. Afinal, é mais do que a média nacional. Mas a pergunta certa não é quanto eu recebo. A pergunta é: isso sustenta o padrão de vida que construí? E a resposta, na maioria dos casos, é não. Vou usar uma imagem simples. Imagine que você passou 30, 40 anos enchendo um reservatório. Todo mês, uma parte do seu salário ia para lá. Você via o desconto na folha, confiava no sistema, acreditava que quando a torneira precisasse ser aberta, a água estaria lá. Só que quando você abre a torneira, o que sai não é o volume que você esperava. E pior, o custo de vida continuou subindo, mas o fluxo que sai do reservatório não acompanhou. Não é fraude, não é roubo, é simplesmente a forma como o sistema foi desenhado para funcionar em condições que não se confirmaram. O INSS foi estruturado numa época em que a pirâmide demográfica era favorável. Muitos jovens trabalhando, poucos idosos recebendo. A conta fechava porque a base sustentava o topo. Hoje, a pirâmide inverteu. A expectativa de vida aumentou, o que é uma conquista. Mas o número de pessoas contribuindo por aposentado diminuiu. E o sistema, que já era apertado, ficou insustentável sem ajustes profundos. Dalio conhece esse roteiro. Ele viu isso acontecer em dezenas de países. E ele sabe que o ajuste, quando vem, nunca favorece quem já está recebendo. Tem uma injustiça silenciosa nesse processo. E ela atinge exatamente quem fez tudo certo. Pense no trabalhador formal brasileiro. Ele entrou no mercado jovem, contribuiu todo mês, nunca sonegou, nunca pediu para sair do sistema. Acreditava que estava fazendo a coisa responsável. Ele viu a inflação dos anos 80, viu o confisco de 1990, viu a estabilização do Plano Real, viu crises, viu recuperações. E continuou contribuindo, porque era isso que parecia ser o caminho seguro. Quando finalmente se aposenta, descobre que o benefício mal cobre o aluguel, o plano de saúde e a conta de luz. Não sobra margem para lazer, não sobra para imprevistos e definitivamente não sobra para ajudar os filhos ou netos como ele imaginava que faria. Esse homem, essa mulher, não erraram. Eles apenas confiaram num contrato que foi alterado ao longo do caminho, sem que eles pudessem renegociar os termos. O sistema se ajusta, nem sempre a favor de quem seguiu as regras. Vamos ser diretos. O INSS hoje funciona num modelo de repartição simples. O que entra hoje paga quem está recebendo hoje. Não existe de fato uma poupança individual guardada em seu nome. Isso significa que o valor do seu benefício depende de 3 coisas. Primeiro, quantas pessoas estão contribuindo agora?
Segundo, quanto o governo consegue arrecadar de impostos para complementar o sistema. Terceiro, quanto tempo você vai viver recebendo? Nenhuma dessas três variáveis está sob seu controle, e as três estão piorando. A força de trabalho formal está encolhendo proporcionalmente. A informalidade segue alta. A arrecadação tributária compete com dezenas de outras despesas obrigatórias: saúde, educação, segurança, dívida pública. E a expectativa de vida, felizmente, continua subindo. O resultado é matemático: ou o valor dos benefícios cai em termos reais, ou a idade mínima sobe, ou as contribuições aumentam. Não existe mágica. Dálio não precisa falar disso em português. Ele descreve a lógica, e a lógica se traduz sozinha. Nos anos 2000, a Grécia prometia aposentadorias generosas. Servidores públicos se aposentavam cedo, com benefícios integrais. Parecia sustentável, até que a dívida pública explodiu, a crise chegou e o sistema teve que ser reformado à força. Quem já estava aposentado viu os benefícios serem cortados. Quem estava perto de se aposentar teve as regras alteradas. A promessa virou memória. Não estou dizendo que o Brasil vai virar a Grécia. Estou dizendo que o mecanismo é o mesmo. Quando os excessos se acumulam, a conta chega, e ela raramente é paga por quem criou o problema. Aqui, a reforma de 2019 foi um ajuste inevitável, mas foi um ajuste que chegou tarde e que, por isso, teve que ser mais duro do que seria se tivesse sido feito antes. E mesmo assim, não resolveu tudo. Apenas desacelerou o problema. Aqui está algo que poucos analistas falam com clareza. Manter a Previdência funcionando exige sacrifícios em outras áreas. Cada real que o governo coloca no INSS para cobrir o déficit é um real que não vai para a infraestrutura, não vai para a educação, não vai para a redução de impostos, não financia crédito subsidiado para pequenas empresas. A Previdência consome uma fatia gigantesca do orçamento federal. E quanto mais ela consome, menos espaço sobra para investimentos que poderiam, no longo prazo, gerar empregos, aumentar a renda e, consequentemente, ampliar a base de contribuintes. É um círculo vicioso e ele não vai ser resolvido com boa vontade. Vai ser resolvido com decisões difíceis que alguém vai ter que tomar e alguém vai ter que pagar. Dálio entende isso. Ele viu governos adiarem essas decisões até o limite. E viu o que acontece quando o limite é ultrapassado. Se você tem 30, 35 anos e está olhando para o INSS como a base da sua aposentadoria, precisa recalibrar a expectativa. Não estou dizendo para não contribuir. Você vai contribuir de qualquer forma. É obrigatório. Mas contar apenas com isso é apostar que o sistema de 2050 vai ser mais generoso do que o de 2025. E todas as evidências apontam na direção oposta. A geração que está no mercado hoje vai trabalhar mais tempo, vai receber proporcionalmente menos e vai precisar complementar por fora, com previdência privada, imóveis para renda, investimentos ou combinações disso. Não é catastrofismo, é leitura de cenário. Quem reconhece o ciclo cedo não precisa correr depois. Tem um grupo que sofre mais nessa transição: a classe média assalariada. Rico não depende de INSS. Pobre tem benefícios assistenciais que, embora modestos, são protegidos politicamente. Mas a classe média, ela contribui pesado, recebe pouco de volta e não tem rede de proteção. É o professor, o engenheiro, o técnico, o gerente. Gente que ganha entre 5 e 15 mil reais, que paga imposto, que contribui corretamente, que nunca sonegou. Essa pessoa vai descobrir, ao se aposentar, que o teto do INSS não sustenta o padrão de vida que ela construiu. E que ela vai precisar continuar trabalhando, não por escolha, mas por necessidade. A perda não é abrupta. É silenciosa, e por isso é mais cruel.
Dálio não fala de previdência por acaso. Ele fala porque está observando uma convergência de sinais. Quando a dívida pública cresce mais rápido que a economia, o espaço de manobra diminui. Quando o espaço diminui, decisões difíceis são adiadas. Quando são adiadas, alguém absorve o custo, e geralmente esse alguém está fora do sistema de poder. Os Estados Unidos enfrentam isso, a Europa enfrenta, o Japão enfrenta há décadas. E o Brasil, com uma demografia que envelhece rápido e uma base contributiva frágil, enfrenta de forma ainda mais aguda. O que Dálio está dizendo nas entrelinhas é: os contratos sociais que sustentaram o século XX estão sendo reescritos. E quem não entender isso a tempo vai ser pego de surpresa. Não existe resposta fácil, mas existe resposta honesta. Primeiro, aceite que o INSS, sozinho, não vai ser suficiente. Isso não é pessimismo, é realismo. Segundo, comece a construir alternativas enquanto ainda há tempo. Previdência privada, investimentos em renda fixa, imóveis, qualquer coisa que funcione como complemento. Terceiro, eduque-se financeiramente. Não precisa virar trader. Precisa entender o básico, como o dinheiro perde valor, como a inflação corrói poder de compra, como funcionam juros compostos. Quarto, se você tem filhos, ensine isso a eles, porque a geração deles vai enfrentar um cenário ainda mais desafiador. E quinto, talvez o mais importante, não espere que o governo resolva isso por você. O governo vai fazer o possível dentro das restrições que tem. Mas essas restrições são reais. E elas vão apertar. O INSS não vai acabar. Ele vai continuar existindo, mas ele vai continuar pagando cada vez menos, em termos reais, para cada vez mais gente, por cada vez mais tempo. Essa é a conta. E ela não muda porque ignoramos. Dálio sabe disso. Quem estudou história econômica sabe disso. E agora, você também sabe. Entender o momento amplia suas opções. Clareza vale mais do que pressa. Os ciclos não punem quem observa, punem quem ignora.